Certo, boa tarde, gente. Espero que vocês estejam bem. Nossa, hoje tá com bastante gente, eu já tô nervosa. Como vocês acho que puderam perceber, quem que vai dar formação hoje é eu e a Gi. E a gente vai falar aí de dois temas muito legais. Queria saber se alguém sabe aí qual que é o tema de hoje. Alguém chuta? Gente, a reunião vai estar sendo gravada, viu? Só para não esquecer. É verdade. Ninguém sabe? Primeiramente, gente, estamos reunidos em nome daquele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. É bom que dessa vez eu lembrei, gente, toda vez eu esqueço. Mas então, vou falar para vocês, a nossa formação hoje vai ser sobre confissão e indulgência. São dois temas muito legais, então espero que vocês gostem e consigam entender bastante. E eu queria muito que vocês fossem bastante interativos com a gente, porque eu e a Giovana é bastante carente, né? E a gente gosta muito que vocês respondam a gente, viu? Então, por favor, não deixe a gente no vácuo. Então, vamos começar, né? Pode ser, Gi? Fechou. Vou começar eu falando aqui. Quem for entrando aí, já recebam o meu boa tarde. E eu vou começar então falando sobre confissão, gente. Então, eu acho que. Beleza, Cal. A gente tá aqui para o que você precisar, primeiro de tudo, viu? Vou começar aqui falando, gente, sobre confissão. Acho que é um tema assim que todo mundo tem um pouquinho de noção assim por cima. A gente aprende ele na catequese. Todo mundo, eu acho que já confessou pelo menos uma vez aí na vida. E antes de eu começar a falar para vocês realmente o que é a confissão, eu queria retomar um pouquinho aí a história. Vamos ter um pouquinho de aula de história aí sobre confissão. E o que acontece? A confissão ela tem vários nomes. Ela pode ser sacramento de confissão, sacramento de cura, de penitência, de reconciliação. É tipo muito nome. Então, pode ser que apareça vários nomes no momento da minha formação aqui, mas então já saibam que se aparecer qualquer um desses nomes, eu estou falando sacramento de confissão, beleza? E o que acontece antigamente, lá nos primeiros séculos cristãos, né? Ela tinha um nome diferente. Ela era chamada de segundo batismo. E por que ela era chamada de segundo batismo? Porque ela renova a graça batismal, que a gente perde quando a gente peca. Então, tipo assim, você peca, daí você faz essa reconciliação e renova essa graça. Por isso que ela tinha esse nome. E ela era um pouquinho diferente de como é hoje. Ela era pública, tipo assim, ela não tinha toda essa privacidade que a gente tem hoje de se confessar lá com um sacerdote na igreja e tal. Ela era pública. O que seria esse pública? O fulaninho ia lá e ele se confessava na frente de todo mundo. Então todo mundo ficava sabendo do seu pecado lá na hora. Mano, sim, muito estranho. Imagina, você tá lá no meio da multidão e todo mundo fica sabendo que você pecou. Deve ser muito estranho. E, tipo assim, a confissão, antigamente, ela não era igual hoje, que, tipo assim, você se confessa e ela é instantânea. Tipo, se confessou, é perdoado. Antigamente, demorava, tipo, anos para você ser perdoado daquele pecado que você confessou lá. Então, graças a Deus mudou, porque ela era bem complicada, né? Pra falar a verdade. E eu queria agora um momentinho que eu queria que vocês me respondessem se alguém faz alguma noção do que é confissão. Se alguém tem algum chute, pode chutar, gente, sem problema nenhum. A gente aqui tá todo mundo para aprender. Então, se ninguém souber, pode falar. Sim, meu, imagina, se pro padre a gente já fica toda com medo. Imagina falar lá na frente de todo mundo. Como é que eu vou deixar o chat aberto? Porque senão eu tenho que ficar voltando. E aí, alguém tem algum chute para falar o que é confissão? Ninguém? Nossa, gente, tô ficando triste, viu? Boa, Murilo. É, é isso, praticamente, gente. Você falar os seus pecados pro padre. E eu queria saber também se alguém sabe por que ele é chamado de sacramento de cura. Isso é muito legal, porque eu também não sabia muito. Então, vamos ver se alguém faz ideia aí.
A Cacau também acertou aí. Gente, vocês estão muito espertos. Não achei que eles iam estar sabendo assim. Aí, alguém sabe por que é chamado de sacramento de cura? Gente, ó, eu vou deixar minha formação aqui pro Murilo. Ele tá acertando tudo, então eu vou deixar ele dar a formação aí. E é isso. Mas é isso mesmo. Todo mundo que falou aí acertou. Ele é de cura porque o perdão, ele cura e ele liberta a gente. Então, tipo assim, quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. E através desse sacramento, a gente volta a ter uma comunhão com ele, tá nas graças do Senhor. Por isso que ele é chamado de sacramento de cura. Daí, tipo assim, eu vou falar agora para vocês aonde isso tudo começou, do sacramento de confissão. Daí eu vou pegar aqui para vocês na nossa Bíblia. Não precisa abrir, fiquem tranquilos, porque ela é bem pequenininha. Então, é em Mateus 9, 6. E ela diz assim: Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, então disse Jesus ao paralítico: Levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Então, é bem isso, gente. Onde isso tudo começou? Isso tudo começou quando Jesus se encarnou, veio à Terra e Deus permitiu a ele esse poder de perdoar os nossos pecados, porque antes disso a gente pecava, a gente estava condenado a esse pecado original por causa de Adão e Eva, e a gente tinha condenação eterna. Então, meio que a gente já estava, se a gente não fosse santo, a gente ia direto para o inferno, entendeu? E Jesus, ele nos concedeu isso, esse perdão e essa graça de a gente ser libertos da nossa pena eterna. Eu já vou explicar para vocês aqui rapidinho o que é pena eterna, para vocês ficarem meio cientes, porque eu vou falar bastante disso e a gente também vai comentar. Então, a pena eterna é o inferno, gente. É praticamente isso. E daí, como na passagem diz, Jesus veio, ele nos concedeu essa graça de nos confessarmos, só que antigamente tinha Jesus, ele estava aqui em carne e osso, as pessoas podiam se prostrar aos pés dele e pedir que Deus as perdoasse. Só que hoje a gente não tem essa graça, né, de ter Jesus aqui, só espiritualmente, claro. Mas o que acontece? Daí eu queria saber uma coisa muito importante, como a gente não tem mais Jesus aqui, se alguém sabe aonde que a gente pode ser perdoado. Isso é muito legal. Alguém sabe? Na igreja, isso. Mas aonde, gente? Que lugar, assim, da igreja? Na missa, boa. Lá na missa, gente, vocês vão lembrar, tem o ato penitencial, né? E é nesse momento do ato penitencial, lá da missa, que o padre nos concede o perdão dos nossos pecados leves. Quem estava na formação das meninas na semana passada vai lembrar que é pecado leve e pecado grave. E, tipo assim, nessa parte, na missa, a gente é perdoado dos nossos pecados leves, mas não anula que a gente ainda precisa ir lá e nos confessar ao sacerdote, porque a gente ainda tem os nossos pecados graves. E vocês vão lembrar como que a gente diferencia esses dois, o pecado leve e o pecado grave. O pecado grave, praticamente, ele tem três coisas que o diferencia, que ele é em matéria, consciência e circunstância. Então, você tendo esse pecado grave, você sabendo que você cometeu ele, você tem a necessidade de ir lá e ir na igreja e se confessar para o sacerdote. Então, nesse momento que você vai lá e se confessa para o sacerdote, você vai estar sendo livre da sua pena eterna, de ir direto para o inferno. Então, só que, tipo assim, a gente se livrou da pena eterna, mas a gente ainda tem uma coisa chamada que é pena temporal, que a Gi vai explicar um pouquinho melhor para vocês, mas praticamente o que vocês precisam saber é que ela é o purgatório. A gente tem a pena eterna, que é o inferno, e a pena temporal, o purgatório. Daí agora eu vou falar aqui para vocês um pouquinho realmente do que é a confissão, né? A confissão, se confessar, significa você falar o que você errou, aquele algo errado que você anda cometendo,
para alguém, entendeu? E daí a gente vai ter a nossa confissão sacramental, que é o nosso sacramento de confissão ou de penitência, que é o quê? Você vai lá no padre, no sacerdote, e vai falar os seus pecados, aquilo que você tem errado, que tem ido contra os mandamentos de Deus. Acho que isso todo mundo já sabe um pouco, é uma coisa que a gente aprende, então não é tão difícil de compreender. Mas se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode me parar, tá? Porque quando eu pego para falar, daí eu começo e já não paro. E daí, a gente tem esse sacramento, né? Que, como eu disse, ele foi instituído por Jesus Cristo na passagem, quando ele veio. E esse sacramento, ele nos permite que a gente seja perdoado. Então, através dele, a gente recebe essa graça de voltar à santidade de Deus, porque a gente tá meio que. Como eu posso dizer? A gente tem o nosso livre-arbítrio, mas a gente tende sempre a pecar. Então, a gente tem essa necessidade de sim nos confessarmos. E agora eu queria falar um pouquinho para vocês por que a gente confessa, né? Eu acredito, eu acho que vocês também acreditam nisso, que através do perdão, essa autoridade que Jesus concedeu ao sacerdote, da gente ser perdoado e realmente a gente poder voltar a essa graça, essa comunhão com Deus. Então, por que a gente tem que se confessar? Porque a gente vive em pecado e a gente vai estar acumulando isso e a gente precisa realmente chegar no padre, falar os seus pecados para a gente voltar à santidade de Deus, porque a gente afastado de Deus, a gente não vai estar em santidade, a gente não tem como a gente querer ter um relacionamento com Ele. E esse pecado, ele afasta a gente de ter esse relacionamento com Ele. Então, por isso que tem essa necessidade da gente se confessar. Confessar é uma coisa muito importante, gente. Então, eles falam que o ideal é a gente confessar pelo menos uma vez no ano. Mas eu acho que todo mundo já ouviu falar, acho que as meninas falaram também na semana passada, que é bom pelo menos uma vez no mês assim. Porque pensa, você vai fazer uma confissão uma vez no ano. Eu vou falar um pouquinho melhor disso agora, que acho que todo mundo fica assim, né, quando vai confessar. Nossa, mas eu sempre confesso as mesmas coisas, parece que é sempre o mesmo pecado. Ou chega lá, eu não sei mais o que eu falo, parece que eu fico repetindo. Daí eu vou passar aqui para vocês 4 coisas necessárias para a gente fazer uma boa confissão. E daí depois que acabar a formação, a Mari acho que vai passar para vocês no grupo um materialzinho que eu e a gente fez com muito carinho. Espero que vocês gostem. E tem isso aqui que eu vou falar para vocês, que são os 4 passos necessários para a gente fazer uma boa confissão. E o que é? A gente, no primeiro passo, a gente tem que fazer, se colocar em oração e pedir a Deus que a gente seja sincero na hora da gente fazer essa confissão. Por que acontece? Durante esse pedido, a gente vai estar pedindo para a gente reconhecer que a gente pecou, porque às vezes tem muito pecado que a gente confessa ou que a gente comete e a gente não se arrepende, sabe? A gente cometeu ele, sabe que aquilo é errado, mas fala, mas é uma coisa tão normal, tipo palavrão. Todo mundo, eu acho que raramente confessa porque falou palavrão, mas, tipo assim, é um pecado do mesmo jeito, você está errando, está indo contra os mandamentos de Deus. Então, durante essa oração, que é no primeiro passo, você vai refletir, você vai pedir o discernimento de Deus, vai pedir a compreensão de você entender que aquilo é um pecado, que ele é mau, e você se arrepender realmente dele, entendeu? Daí, no segundo passo, a gente vai fazer um exame de consciência. Acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso, quando a gente vai fazer uma confissão. Às vezes, quando está na catequese, eles falam, você tem que fazer um exame de consciência antes de confessar e tal. O que é esse exame de consciência? É a gente entender que quando a gente peca, o que acontece? A gente está ferindo o coração de Deus. A gente fala meio que a gente está enfiando uma faca no coração de Deus, de tão sério que é isso, entendeu? Então, a gente entender que esse pecado está realmente machucando ele. E daí, na hora que a gente for rezar lá, a gente for fazer essa oração, a gente fazer esse exame e, tipo assim, lembrar da última confissão que a gente fez durante todo esse processo que passou até o dia atual que você for confessar, ver todos os pecados que você cometeu e poder falar para o padre, né?
Então, por isso que é, tipo, muito importante, eles falam que a gente não pode demorar tanto tempo, porque você lembrar todo o pecado que você fez durante um ano é tempo, né? Então, nesse momento eu queria falar para vocês também que, tipo assim, quando você confessa, você confessou, o pecado é perdoado. Então, se você não cometer de novo esse pecado, você não precisa confessar ele de novo, entende? Então, a gente fala que pecado confessado é pecado perdoado. Então, se você não cometer ele de novo, você não precisa confessar. Então, a gente tem que se manter perseverante para não ficar cometendo sempre os mesmos pecados e ficar desapegado realmente ao pecado, entende? E uma coisa que eu tinha muita dificuldade também, eu acho que vocês devem ter, que eu vi aí no chat, é às vezes a vergonha ou o medo de ir lá se confessar. Então, uma coisa de dica que eu queria dar para vocês também é vocês anotar os pecados de vocês. Pega no bloco de notas ou um papelzinho e, tipo, anota todos os pecados que você lembra que você cometeu durante a última confissão até hoje. Anota tudo isso num papelzinho e fala pro padre, porque, tipo, vai ficar muito mais fácil de você, às vezes, ficar com menos vergonha e também pro padre, né? Porque a gente sempre fica meio inseguro, fica com vergonha realmente de falar os nossos pecados para alguém. E o terceiro passo, que é você ir atrás do sacerdote, né? Você marcar a confissão e ir lá se confessar. E entender que, tipo assim, quando a gente vai se confessar para o sacerdote, ele tá lá em nome da igreja, em nome de Jesus, porque como Jesus nos faz presente, ele é a figura que representa Jesus. Então, tipo assim, quando a gente está se confessando, a gente não pode pensar que é o padre lá. É realmente Jesus que está lá espiritualmente na figura do padre. Então, o terceiro passo é a gente se confessar. E por último, do nosso quarto e último passo, depois que a gente se confessa, normalmente o padre ele passa algumas orientações para você fazer. Pode ser o ato de contrição ou ele dá uma penitência. E uma coisa que eu queria ressaltar para vocês que penitência é diferente de indulgência. Daí a Gi vai explicar certinho para vocês o que é indulgência, mas para vocês terem uma noção já que as duas são diferentes. E tipo assim, essa penitência, o que é? Pensa comigo, vou dar um exemplo. Tipo assim, você brigou com seus pais, sei lá, você fez alguma coisa errada e seus pais estão realmente muito magoados com você. Ficaram tipo assim, nossa, como que você fez isso e tal? Daí, tipo assim, você se arrependeu, você falou assim, nossa, eu fiz bosta, né? Daí você vai lá e fala assim, ó, mãe, pai, desculpa, eu fiz errado, entendeu? Esse ato de você pedir desculpa seria penitência, entende? É você realmente se arrepender e você chegar a Deus através de você confessar os seus pecados, falar tudo e pedir essa desculpa daquele pecado, falar assim, ó, Deus, desculpa, eu fiz errado, tô confessando eles aqui para você, eu realmente me arrependo. E através dessa penitência, às vezes vai ser um ato ou alguma coisa que vai ser para você voltar essa santidade com Deus, com Jesus. Tipo assim, uma última coisa assim, que eu queria que vocês entendessem durante a confissão é que você tem que ter. Você tem que estar lá de espírito e verdade. Tipo assim, não é só você ir lá, se confessar, falar tudo pro padre, os seus pecados, mas falar só de corpo, sabe? Não tá realmente dedicado, está arrependido dos seus pecados. Então, esse de espírito e em verdade é você não ir se confessar, às vezes, tipo, com medo da condenação eterna ou algo do tipo, porque o confessar, eu gosto de dizer que ele é tipo um ato de amor realmente. É você entender que Deus te ama acima de tudo e que o que você pecou feriu ele está magoado com você, e para você se reconciliar com ele, é você demonstrar esse ato de amor e se confessar para ele. Então, pensa que assim, é um ato de amor, não de temor. Então, você não pode ir lá se confessar, tipo, com medo de ir pro inferno, sabe? E acho que. Deixa eu ver, calma. Ah, uma coisa que eu queria que vocês lembrassem também, que vai estar lá no nosso documento, que, tipo assim, quando a gente vai se confessar, a gente não precisa ficar com aquele medo de, tipo assim, nossa, o que o padre vai pensar de mim? Será que ele vai me julgar? Ou, tipo, algo do tipo assim, não,
padre, ele é pecador também, não tem problema. Porque, tipo assim, o padre, ele tá lá, ele foi agraciado por Deus de tá lá tipo assim, ele vai te orientar, ele vai ouvir o que você tem para falar, ele vai te perdoar, só que ele não vai absorver aquilo, entendeu? Imagina assim, se tudo que tantas pessoas confessassem, o padre fosse ficar, tipo, parando para lembrar do pecado de cada um, nossa, acho que ele ia ficar doido, né? Então, tipo assim, não precisa se preocupar, ele vai estar lá, ele não vai realmente absorver o que você falou, porque, como eu disse, é Jesus que está lá, então ele vai estar ouvindo, fazendo o papel de Jesus lá. E por último, eu queria falar uma frase aqui para vocês, que ela é muito boa, que ela é assim: o caminho para a cura e a restauração será sempre da reconciliação com a própria história, identidade e no que há de bom e ruim em si. Então, o que significa isso? Quando você vai se confessar, primeiro de tudo, você tem que se perdoar daquele pecado. Porque, como eu disse, Deus perdoa. Então, ele vai te perdoar, o Padre vai te perdoar. E você não pode ficar se remoendo com aquele pecado, ficar se martirizando com ele. Então, acima de tudo, você tem que se perdoar e entender, ter essa compreensão de que Deus te perdoou, então você também tem o direito de se perdoar. E é isso, gente. Confissão, ela é bem tranquila, porque é uma coisa que a gente só tem uma noção, né? Então, eu queria perguntar para vocês, se vocês têm alguma dúvida, pode perguntar, fica tranquila. Se eu não souber, a Flávia está aí para me ajudar, a Camis também está aí, então pode perguntar se vocês ficarem com dúvida. Não precisa ter vergonha. Zero dúvidas, galera? Tá, então, como ninguém tem nenhuma dúvida, vamos para o próximo assunto da reunião de hoje, gente. Eu vou falar sobre indulgência, né? Que, como a Marcela falou, a indulgência ela é diferente da penitência. A penitência, ela é o ato que você faz após a confissão para te livrar da pena eterna, que é o inferno, certo? A indulgência, ela é diferente. E eu vou explicar, mas eu queria perguntar se alguém tem noção do que é uma indulgência ou já fez alguma indulgência. Alguém sabe o que é? Vou confessar para vocês, eu não sabia o que era uma indulgência até eu dar essa formação. Que aí eu peguei para estudar, que eu dei já faz um tempinho, eu dei para o Service também essa formação, e aí agora para vocês. E eu também não sabia o que é uma indulgência, gente. E é um negócio muito legal, que eu acho que todo mundo deveria saber o que é. Então eu vou explicar para vocês de uma maneira mais leve, da maneira como está na Bíblia. São os méritos que Jesus deixou para nos livrar da nossa pena temporal, certo? E o que é a pena temporal? A Marcela falou que a pena temporal é o purgatório. A pena temporal, gente, ela é o tempo que você vai passar no purgatório para fazer uma purificação interior. Por que da purificação interior? Quando a gente peca, o pecado, ele suja a gente, ele deixa a gente impuro, deixa a gente com uma mancha. Então, tipo assim, a gente sabe que ninguém entra no céu com o coração impuro, com o coração sujo. Então, por isso que a gente passa esse tempo no purgatório para fazer essa purificação interior, para limpar a gente, porque senão a gente não pode entrar no céu, entendeu? Porque no céu só tem gente com o coração limpo, coração puro, entendeu? Então, a pena temporal é o tempo que a gente passa no purgatório para essa purificação interior. Aí, a indulgência ela é feita para a gente se livrar dessa pena temporal, para a gente não passar pelo purgatório. Então, a Igreja Católica, ela criou a indulgência para a gente fazer essa purificação aqui na Terra e não ter que passar um tempo no purgatório. Porque, gente, purgatório não é legal. Não é legal. Mais pra frente, vocês vão ter uma formação que explica certinho sobre o purgatório. E, tipo assim, o purgatório, só para me dar uma resumida, você vai passar um tempo lá, né? O tempo, ele é definido por Deus. E a gente sabe que o tempo de Deus não é o mesmo tempo da gente daqui da Terra. Então, é tudo completamente diferente. Mais pra frente, vocês vão ter uma formação, vocês vão entender melhor. Então, a gente faz uma indulgência para livrar a gente
da pena temporal para a purificação interior, para que a gente possa subir para o céu e não passar o tempo no purgatório, para a gente se livrar dessa pena temporal. Mas, tipo assim, por que mesmo depois de eu ter confessado, sabe, eu preciso fazer uma indulgência? Porque quando você confessa, você é perdoado pelo seu pecado, né? Porque, gente, quando você confessa, você é perdoado pelo seu pecado e você é livre da sua pena eterna. Porém, quando a gente peca, o pecado ele suja a gente e ele deixa uma mancha na gente. Quando você confessa, essa sujeira ela é tirada de você. Só que a mancha continua lá. Porque todo pecado ele tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. Isso é fato. Todo pecado ele tem uma consequência. Ele tem uma mancha, ele deixa uma mancha em você. Então a gente faz a indulgência, mesmo depois de confessar, para tirar a mancha. A confissão ela limpa e a indulgência ela tira a mancha. Eu vou dar um exemplo que vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. Eu acho que todo mundo aqui já foi no Biggs comer lanche lá, né? Aí tá, beleza. Você vai lá no Biggs, você tá de camiseta branca, e aí você vai lá comer, e você coloca bastante ketchup, bastante mostarda no lanche, né? E aí você vai lá e você vai dar uma mordida no lanche, e aí cai, respinga o ketchup ou a mostarda na sua roupa e o molho do Biggs, e aí você se meleca todo. Suja tudo a blusa fica toda manchada. Aí, tipo, você tem que ficar com a blusa manchada, né? Você fica com a blusa manchada e quando você chega em casa, você limpa. Aí você chega lá na sua casa, você tira a blusa, vai colocar a blusa pra lavar. Depois que você lava a blusa, você vai ver ela ainda vai estar com a mancha lá. Mesmo depois de lavada e depois de limpa, a mancha vai estar lá. Aí o que você faz? Você coloca a blusa de molho no verniz, porque o verniz ele remove mancha, entendeu? A indulgência, ela é o verniz, ela veio para remover a mancha que o pecado deixa em você, para remover a consequência do pecado, entendeu? Então, tipo assim, o ketchup e a mostarda é o pecado, ela te suja, ela te deixa com uma mancha. Aí você lava, que é a confissão, você fica limpo. Só que o pecado tem uma consequência, então ele deixa a mancha em você. A indulgência, que é o verniz, ela vem para tirar a mancha de você. Entendeu? Até aí, tudo bem, gente? Deu para entender certinho o que é uma indulgência? E por que a gente faz uma indulgência? Tá. Tá, então, vou continuar, tá? Gente, a indulgência, agora que a gente entendeu o que é uma indulgência e por que a gente faz a indulgência, para tirar essa mancha da gente, a gente vai entender a estrutura da indulgência, como ela é feita e quais são os tipos. Porque as indulgências, elas são divididas em dois tipos, que são as indulgências plenárias e as indulgências parciais. As indulgências parciais, ela vai reduzir o seu tempo no purgatório. Ela vai te levar parcialmente da sua pena temporal. Então, vamos supor, ela vai tirar a mancha, mas não totalmente. Ainda vai ficar um pouquinho ali, que ainda você vai ter que limpar, você vai ter que tirar, entendeu? Então, a indulgência parcial, ela é assim, ela vai reduzir a sua tempo no purgatório. Vamos supor que o nosso tempo é diferente, mas vamos supor que você passe 3 anos no purgatório. Aí, quando você faz uma indulgência parcial, vamos supor que é dividido, cai para 1 ano e meio, entendeu? Essa é a indulgência parcial. É óbvio que o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus, gente. E não é a gente que escolhe o tempo nem nada. Já a indulgência plenária, gente, a indulgência plenária, eu acho ela muito legal. E, tipo assim, é um negócio assim que existem várias indulgências, né? Eu vou falar para vocês depois. E, tipo, são coisas tão simples que a gente podia fazer para, tipo, livrar a indulgência plenária, ela livra totalmente a gente da nossa pena temporal. Então, a gente não passa pelo purgatório. Se a gente faz uma indulgência plenária e morre, a gente vai direto para o céu, entendeu? Direto. A gente não passa no purgatório. Porque a gente está purificado por inteiro, a gente já está limpo por inteiro, a gente já está sem mancha, entendeu? E é muito legal a gente entender isso, porque as indulgências, elas são coisas que nós, como cristãos, fazemos no nosso cotidiano. E às vezes a gente nem sabe que é uma indulgência, entendeu? E é óbvio que para você fazer uma indulgência, você tem que passar pelas condições, né? Porque você tem que ter condições para fazer a indulgência. Mas, sim, são coisas muito simples, entendeu? E aí, gente, tem um fator
da indulgência que eu acho muito legal. Deus, ele sempre fala pra gente amar o próximo, pra gente sempre, sabe, fazer de tudo para ajudar o próximo, né? E ele deixou uma maneira pra gente ajudar o próximo com uma indulgência. Porque, olha isso, quando você faz uma indulgência, você pode oferecer essa indulgência para você, para sua pena temporal, mas você pode oferecer essa indulgência para uma alma que está no purgatório. Você entendeu? Ai, como assim oferecer uma indulgência para a alma no purgatório? Vamos supor que você faz uma indulgência parcial e, em vez de você oferecer essa indulgência para si mesmo, você oferece para uma alma que está no purgatório. Você vai reduzir a pena da pessoa no purgatório, entendeu? Você vai reduzir o tempo que a pessoa vai passar lá, entendeu? Se você faz uma indulgência plenária e oferece essa indulgência plenária para uma pessoa que está no purgatório, você vai, tipo assim, tirar totalmente a pena temporal dela e ela vai subir diretamente para o céu. É óbvio que não dá para a gente fazer uma indulgência específica, porque a gente não sabe o destino das pessoas, a gente não sabe se uma pessoa está no purgatório ou se ela está no céu. Então, não tem como você falar para uma pessoa específica. Mas se você fala assim, se você faz uma indulgência e fala assim, eu quero oferecer essa indulgência para uma alma que está presa no purgatório, meu, você vai estar ajudando a pessoa que está lá, a alma da pessoa que está lá, muito. Tipo, é uma coisa assim, surreal. Você não faz nem ideia, a gente nem conhece. E aí, quando a gente estuda, a gente descobre, e é muito legal. Porque a gente pode oferecer e ajudar completamente a alma daquela pessoa. Até aí também deu para entender, gente? Se ficou alguma dúvida, fala que aí eu volto e explico. Deu para entender? Tá, então eu vou continuar. Tá, agora que a gente entendeu como que a indulgência funciona e tal, eu vou falar as condições para você fazer uma indulgência. As condições são coisas assim básicas, simples também que a gente faz assim quase sempre. São condições, né? São 4 condições para você fazer uma parcial. E para a plenária, são essas 4 mais 2. Eu vou explicar para vocês certinho. Então, para você fazer uma indulgência, você precisa ser batizado na Igreja Católica. Você precisa receber a comunhão eucarística antes. Então, você tem que ter ido na missa antes. E você tem que ter confessado antes. Então, você confessa, e aí você vai na missa, e aí você pode fazer uma indulgência, entendeu? Aí tem a quarta condição, que é querer fazer uma indulgência. Por que querer fazer uma indulgência? Porque tem muita coisa que a gente faz no nosso cotidiano que é indulgência e a gente nem sabe. Que nem o sinal da cruz, ela é uma indulgência parcial que a gente faz sempre e a gente não sabe que é uma indulgência, entendeu? Então, por isso você tem que querer fazer. Quando você vai fazer uma indulgência, você tem que falar, eu estou fazendo isso em forma de uma indulgência, entendeu? Você precisa querer fazer essa indulgência. A plenária, você tem que fazer tudo isso que eu falei e mais 2 coisas. São coisas simples também, que é rezar pelas intenções do Papa. Então, antes, você vai pedir pelas intenções do Papa, você vai falar, Deus, eu peço pelas intenções do Papa para me fazer essa indulgência. E o terceiro é que você não pode ter apego ao pecado. Então, se você tem aquele pecado de estimação, sabe, que você, assim, não para de cometer ele, meu, você tem que desapegar. Larga dele, senão você não consegue fazer uma indulgência plenária. Entendeu? Então, desapega ao pecado. Tem que ser livre. Não pode ter apego ao pecado. Depois de você fazer essas condições, para você fazer a indulgência, vem como fazer a indulgência, né, gente? Eu vou começar com as indulgências parciais, porque são não mais fáceis, mas são mais tranquilas. E tipo assim, a gente pensa assim, fazer uma indulgência para levar a gente da nossa pena, né, temporal, deve ser um negócio mó difícil. Tipo, a plenária, você pensa assim, ficar 7 horas rezando seguido. Gente, não. Vocês vão ver que é coisa básica, tipo, muito fácil mesmo. A indulgência parcial. Rezar o Santo Anjo é uma indulgência parcial. Rezar o Creio é uma indulgência. Fazer oração Alma de Cristo, tem na internet. Eu não conhecia essa oração, mas tem na internet. Aí, fazer a oração Salve Rainha, fazer o sinal da cruz, o uso de objetos benzidos, tipo cruz, terço, escapulário, tudo isso são indulgências parciais. Tudo isso vai te reduzir a sua pena no purgatório se você fazer, entendeu?
Ou se você oferecer para uma alma que está presa no purgatório, você reduz a pena dela lá. Aí vem, gente, as indulgências plenárias. São muito legal, né? Morrer e ir direto para o céu, quem que não quer, né? Todo mundo na vida, eu acho que é isso, meu sonho. A indulgência plenária é adorar o Santíssimo por 30 minutos, é uma indulgência plenária. Receber a bênção, o Beat Orb, sabe? Aquela que o padre dá. Então, só que, tipo assim, não precisa ser presencial. Pode ser pela TV. Se você estiver assistindo pela TV e oferecer aquilo como uma indulgência, é uma indulgência. Aí, olha essa. Participar de encontros ou retiros com duração de 3 dias. Gente, então quando a gente vai no encontro do Musa e a gente vai preparado, a gente vai seguindo as condições e a gente pode fazer uma indulgência. A gente pode oferecer aquilo como uma indulgência. Muito legal. Rezar o terço em família é uma indulgência. Rezar o terço em uma igreja ou em um oratório. Ler e meditar a Bíblia por 30 minutos. Acompanhar a via sacra. Todas essas são indulgências plenárias. E são coisas que tipo, a gente faz diariamente. O estudo bíblico que a gente faz é uma indulgência plenária. Uma indulgência plenária, gente. Estudo bíblico. Então, aproveita que a gente já teve essa formação, vai lá, confessa, assiste a missa, segue as condições e já faz uma indulgência plenária. 2 coelhos com uma cajadada só, a confissão e a indulgência. E aí, gente, tem indulgência que ela é especial. Que, tipo assim, ela varia de acordo com os anos. A da quaresma, ela não varia. Ela é certa pro tempo da quaresma, sabe? Você só pode fazer no tempo da quaresma. Que é, depois da missa de Domingo de Ramos, você faz a oração do Jesus crucificado. Tem na internet também essa oração. Então, tipo, quaresma a gente faz uma indulgência plenária. É uma indulgência plenária da quaresma. E aí, gente, eu não sei se vocês sabem, mas esse ano é um ano dedicado a São José, né? Então, a gente tem as indulgências plenárias que são oferecidas a São José. Então, quando você faz uma indulgência plenária nesse ano, você está oferecendo essa indulgência para São José. Olha que legal. 3 coisas aí, a confissão, a indulgência e São José. Perfeito. E aí tem a desse ano, né, desses 2 últimos anos, que é a do Covid, né? Que ela tipo assim, não especial, né? Porque quem queria isso? Ninguém. Mas ela é tipo assim, se você tá com corona, você tá de quarentena, se você tá acamado, sabe? O Papa, ele criou uma indulgência só para quem tá afetado de corona, sabe? Que aí elas são 2, que é a prática da via sacra, então, e da via crucis, então, é uma indulgência, e a oração do creio, do Pai Nosso e da Ave Maria. São indulgências plenárias para quem sofre de Covid, entendeu? E aí, gente, na última formação que eu dei, que eu falei de indulgência por servos, eles perguntaram se, tipo assim, eu posso fazer uma indulgência e oferecer para alguém que está vivo? Não pode. Gente, a indulgência, você tem que querer fazer ela. Então, tipo assim, para uma pessoa que está viva, a pessoa tem que querer fazer ela. Para uma alma que está presa no purgatório, ela não tem o que fazer para encurtar a pena dela ali, entendeu? Agora, para uma pessoa que está viva, ela pode tomar a iniciativa de fazer uma indulgência, entendeu? Aí falaram, mas e se a pessoa estiver em coma ou estiver muito doente? Aí você tem a unção dos enfermos, que aí é feito também, pode ser considerado uma indulgência, entendeu? Então, para você fazer uma indulgência, você tem que querer fazer uma indulgência. Ou você pode fazer e oferecer para uma alma que está no purgatório que ela não pode fazer por ela mesma, entendeu? E, gente, eu acho que as indulgências é mais isso, é uma coisa muito tranquila, e eu acho que todo mundo deveria fazer, porque são coisas, assim, muito básicas que a gente não tem nem ideia, né? Então, a formação é legal disso, porque você começa a conhecer as coisas e você vê que, tipo, Deus, para ser santo, ele dá muitas oportunidades pra gente. Muitas oportunidades, entendeu? Então, eu acho muito legal. E, gente, acabou. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu vou responder. Se eu não souber responder, aí a Flaviane responde, ou senão eu pesquiso e depois eu mando no privado da pessoa. Entendeu? Meninas, uma oportunidade de indulgência parcial também, na hora da comunhão, sabe quando o padre ergue
a hóstia, e aí a gente olha para Jesus e fala, meu Senhor e meu Deus, que é a oração de São Tomé. Falando só essa frase com a reta intenção, coração voltado para Deus, a indulgência plenária, parcial a gente recebe também. Não sabia. Fiquei Legal. Ah, gente, mais uma indulgência pra gente. Fiquei sabendo esses dias atrás também. Achei bem legal. Legal. Nossa, mas eu fiquei de cara também quando a gente descobriu que, tipo, a indulgência plenária, tipo, você faz o sinal da cruz, gente. É uma indulgência. É parcial. Assim, a gente faz todo dia isso. Então, imagina, você tá oferecendo todo dia uma indulgência. Só que tem que ser confessado antes, né, gente? Então, todo mundo aí, ó, bora confessar, bora fazer indulgência. Aí, gente, eu fiz uma listinha com as indulgências, e aí a gente vai mandar no grupo dos terceiros e dos servos também, não sei se vai querer. E aí a gente manda lá para vocês terem tudo certinho. Pode falar, Lucas. Uma coisa que eu fiquei meio em dúvida é, para cada indulgência tem que ter uma confissão ou não precisa? Não. Tipo assim, você tem que ter feito uma confissão antes e tomado a comunhão antes e seguir todas as condições. Quando você fez isso, você pode fazer quantas indulgências você quiser, entendeu? Mas, tipo assim, se você faz uma plenária, não tem o porquê você fazer outra, entendeu? Entendeu? Uma coisa também, eu acho que na outra ficaram com dúvida, é que, tipo assim, é importante você confessar antes, mas não necessariamente. Tipo assim, você pode fazer a sua indulgência, só que, tipo assim, você terminou a indulgência, um dia depois você tem que ir lá se confessar, entendeu? Então, não necessariamente você precisa fazer antes. Pois é, não necessariamente precisa ser antes, mas você tem que fazer, entendeu? É obrigatório, você tem que fazer, senão não é considerada uma indulgência. Alguém tem mais? É que você tem que estar em estado de graça, né? Então, se você tiver cometido pecado grave, você precisa se confessar, né? Daí, essa é a intenção, é você estar em estado de graça. Para você fazer uma indulgência, você tem que ter uma relação com Deus, né? Você tem que ter intimidade com Deus. Não tem como você querer fazer um negócio sendo que você não tem intimidade com Deus, que não tem a relação. Ah, e lembrando, gente, que é assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, quando ouve isso, a gente fica animado, né? E aí, não pode começar com Deus essa fé de troca. Ah, eu vou fazer isso para ganhar isso, eu vou fazer isso para ganhar isso, entendeu? A gente precisa, tudo que a gente faz para Deus é por amor. Eu me confesso, eu busco as indulgências, eu busco tudo que eu preciso fazer porque eu amo a Deus e eu quero estar perto dele quando eu morrer, eu quero viver no céu, eu quero ajudar a Deus nessa construção do reino, entendeu? Então, assim, é por amor, é um ato sempre de amor, e não de troca, né? A gente não fica barganhando com Deus, né? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa?